Solidária. Nossas condolências à ex-primeira-dama Ruth Cardoso, comentar através do presidente Fernando Henrique Cardoso, todos os seus familiares, pelo grande trabalho que Dona Ruth fez na comunidade solidária. Especialmente da militância na área da educação, na área da antropologia, na área intelectual como um todo, no estímulo ao voluntariado, à atuação do terceiro setor, teve uma contribuição fundamental para o Brasil. A imagem que eu tenho da primeira-dama era de uma mulher reservada, mas com muita convicção, e quando se manifestava sempre em defesa da dignidade, dos caminhos democráticos, do respeito à pessoa, à figura humana, e por isso eu quero também me somar a esta manifestação de solidariedade, transmitindo ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a nossa mensagem de pesar e manifestar o nosso respeito. Todos os jornais, sem exceção, deram em suas primeiras páginas a fotografia do velório de Dona Ruth. Correio Brasiliense, adeus solidário a Ruth Cardoso. Folha de São Paulo, foto aberta no meio da página, despedida. Presidente Lula, ao lado de Dona Marisa Letícia, vice-presidente Fernando Henrique. Outro ângulo, a mesma foto, a gente já mostrou do estado de São Paulo, durante o velório de Dona Ruth. Ruth Cardoso será enterrada hoje em São Paulo. Agora, deputado, ontem, Dona Ruth, o ex-presidente Fernando Henrique recebeu condolências de Hillary Clinton, do próprio presidente Clinton, entre outras autoridades internacionais. Dona Ruth tinha uma dimensão muito mais ampla do que as pessoas normalmente consideram que uma primeira-dama tivesse. Até pela sua descrição, ela foi uma pessoa muito discreta. Só para corrigir, ela era antropóloga e professora de antropologia, não de sociologia. Mas você avalia a figura de Dona Ruth Cardoso? A Dona Ruth Cardoso era daquelas figuras necessárias e indispensáveis na vida de uma república. Esposa de um presidente da república, sempre foi discreta, mas acima de tudo ela tinha um poder de aglutinação de ideias fortíssimo. Nós verificamos, eu já era parlamentar inclusive, e nós verificamos que ao longo dos 8 anos de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, a Dona Ruth tinha uma densidade enorme pela sua capacidade de articulação, mas acima de tudo pelas suas ideias. A criação da comunidade solidária mostrou e deixou plasmado na alma de todos nós aquele sentimento que ela tinha de solidariedade. Portanto, eu diria que é uma perda inestimável e, mais do que isso, deixa para todos nós, e principalmente para os que vivem na vida pública, uma referência indelével, porque ela, na verdade, partiu, mas deixou as suas ideias, deixou acima de tudo os princípios que pregava. Deputado Francisco Rodrigues, o presidente Lula cancelou alguns compromissos para estar lá no velório. Como é que o senhor viu essa presença do presidente Lula também com a primeira-dama? Fiz questão de estar lá, ficou 40 minutos, demorou-se ao lado de Fernando Henrique, conversaram muito. Na nota oficial chamou ele de meu amigo. A política tem dessas coisas. Os adversários, às vezes, no íntimo, eles têm esse sentimento de solidariedade, mas, acima de tudo, tem esse sentimento da natureza humana. E eu tenho certeza que mais um gesto do presidente Lula demonstra exatamente esse seu sentimento. Pela figura da Dona Ruth, pela figura do presidente Fernando Henrique Cardoso e também pela sua própria índole. Essa é a índole do presidente que, independente de sermos de oposição ou não, nós, na verdade, conhecemos, o Brasil inteiro conhece. Então eu diria que esse gesto, ele deixa, na verdade, marcado a necessidade das pessoas e principalmente dos políticos se entenderem em todas as horas, principalmente nessa hora de sentimento. Mudando um pouco de assunto, deputado, para falar dessa questão da inflação.
O Estado de São Paulo dá aqui na primeira página que o Banco Central elevou a estimativa da inflação para 6% esse ano. Prévia do IPCA de junho fica acima do previsto e assusta mercado. Há alguns dias que esses sustos vêm se avolumando. Não apenas no Brasil, mas até em escala internacional. A gente está vendo que há um problema com o preço dos alimentos fora do Brasil, no mundo todo, mas aqui a situação é mais complexa, porque os mecanismos de controle da inflação até aqui aparentemente não foram devidamente acionados pelo governo, segundo alguns analistas, e já deveriam ter sido, porque o dragão parece que começa a rugir. Como é que o senhor vê essa situação nesse momento da economia brasileira? Eu acho um momento muito difícil. E eu, na verdade, olhando pelo retrovisor, eu diria que os exemplos da retomada da inflação, eles estão aí recentes, né? E nós temos, na verdade, um fator no momento que potencializa de uma forma incontrolável internamente, é a questão internacional do petróleo. Nós temos visto que a OPEP tem se reunido sistematicamente e não tem conseguido dar um freio na curva de crescimento dos preços do petróleo. Obviamente que, como toda a economia global, ela depende única e exclusivamente do humor do mercado da OPEP no mundo, isso vem refletir, obviamente, imediatamente na nossa economia. Agora, lógico que, apesar de nós estarmos partindo para a autossuficiência, apesar das descobertas enormes e fantásticas na costa brasileira de mais reservas de petróleo, nós entendemos que hoje nós estamos ainda no meio do ano. Essa previsão de crescimento já de 6% da inflação é perigosa, muito perigosa, e requer da equipe econômica, na verdade, se debruçar com muita responsabilidade, porque nós temos ainda quase 6 meses pela frente no segundo semestre. Ao lado disso, deputado, a gente tem também a situação das exportações brasileiras afetadas com a queda do dólar, que ontem caiu abaixo de 1,60 pela primeira vez desde 99, como eu li na abertura do programa. Foi uma queda de 0,69%. O Globo, inclusive, está isso, destaque grande aqui na primeira página. Dólar fecha a 1,59, menor valor em 9 anos. E lembra que a forte entrada de capital estrangeiro fez com que, pela primeira vez desde janeiro de 99, quando houve a maxi desvalorização, o dólar fechasse abaixo de 1,60. No dia a cotação recuou 0,69 e tal. E aí tem outras informações aqui. Se é bom para viajar, é bom, digamos assim, para o turismo, o turista brasileiro vai para fora, é muito ruim para o exportador. Como é que o senhor vê isso? É uma equação complicada. É uma equação muito complicada, até porque, na verdade, os nossos produtos, normalmente os produtos, a nossa matéria-prima, como por exemplo a soja, ela, obviamente, ela sofre os humores do mercado mundial. E claro que com a queda do dólar, obviamente, os preços compensatórios para pagar os seus custos de produção internamente, na verdade, eles ficam comprometidos. E então nós entendemos que na medida em que o dólar cai, você começa a inquietar a economia interna, até porque esses produtos que estão na nossa pauta de exportação de uma forma maior, eles, na verdade, eles ficam comprometidos. Portanto, é muito perigosa essa sinalização que a inflação tem dado, é muito perigosa a forma com que os economistas do governo estão tratando essa questão, sem sinalizar para a sociedade qual é a forma de nós podermos encontrar um meio de contê-la. Obviamente, depois que você perde o controle, aí é o grande problema, segundo os economistas, eu não sou economista, mas a partir do momento que você perde o controle, realmente é um grande fantasma que ronda o nosso país. No próximo bloco, você vai ver o protesto que os evangélicos fizeram para impedir que a discriminação dos homossexuais se transforme em crime. Não saia daí, a primeira página volta já já.